Tem um pensamento curioso que anda por aí, eu realmente acho muito curioso, que consiste no seguinte: tudo, assim, frase geral, tudo tem dois lados. Bom, em primeiro lugar é mentira. Não tem. Né? Há evidências científicas que descartam o outro lado. Para ficar na coisa mais básica, o Bob, o Fábio, e eu vivo brincando com isso aqui, não há outro lado para esta evidência. A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Não há. Ah, mas há quem conteste. Não, não há quem conteste. Se houver quem conteste é porque é um imbecil. Um desinformado. É claro que em tempos em que se desconfia até da esfericidade da Terra, né, fica parecendo que então tudo é aceitável. Ainda que o satélite vá lá, mostre a curvatura. Não, é tudo montagem. Né? Ainda que o GPS só exista porque a Terra é redonda para ficar na forma como o povo conhece. Não, mas isso tudo. Né? Então nós vivemos a era da contestação. Nós vivemos a era em que, presta atenção aqui, o Fábio Cuba, gosto dessa formulação para fazer. Toda opinião é questionável, menos a minha. Entendeu? Tudo é questionável, menos o que eu digo. O que eu digo não. Ou os meus amigos. E em especial, aqueles amigos que se juntam no WhatsApp, que formam um grupo, né? E um grupo só de pessoas que pensam as mesmas coisas. Logo, tudo que circula ali, naquele universo fechado, tem de referendar as coisas que são daquele universo fechado. Ou então, fora daqui. Ou você endossa aquilo que reuniu o grupo ou não serve. Ah, você não pertence a nenhum grupo, eu pertenço a um. Que é um grupo de amigos que já eram amigos antes e que só estão ali porque para um sacanear o outro, mandar um texto de provocação ou não sei o quê. Ao contrário, a gente mais se contesta muitas vezes do que se congratula. Né? Mas a gente que já era amigo, a gente não se reuniu porque... Ah, não, porque todos votamos contra o Bolsonaro, todos votamos em Bolsonaro, ou porque a gente acredita na... Nada, nada. E grupo de família você tem? Não. Eu não. Por que eu vou ter grupo de família? Tem um monte de gente na minha família que não tem nada a ver comigo. Vou fazer grupo pra quê? Né? Tem gente que eu gosto, tem gente que eu não gosto. Eu não vou entrar em grupo de família. Ah, tem gente da sua família que você não gosta? Claro que tem. Desde quando você escolhe família? Família é o que você tem. E aqueles de quem eu gosto sabem que eu gosto, e aqueles de quem eu não gosto sabem também que eu não gosto. Acabou, e também não precisa gostar de mim, tá tudo certo. Tudo nos conformes. Né? Esta história de que tudo tem um outro lado faz com que verdades, com que valores que são civilizatórios, que exercem, portanto, a tolerância, a convivência dos contrários, que protege minorias desassistidas, que, enfim, exercitam os fundamentos do humanismo, faz com que isso se equipare a um fascista vagabundo.
De sorte que o fascista vagabundo reivindica o seu direito de ser fascista vagabundo. A ponto de, não com essas palavras, mas em última instância, fazer a seguinte pergunta: por que é que eu não posso pedir o fechamento do Supremo? Ir para a rua e me organizar para isso, e jogar rojão no Supremo. Sabe por que não pode? Porque é crime. Ah, mas onde está escrito que é crime? Na legislação. Não está escrito em nenhuma lei divina. As leis que temos não são herdadas de Deus. Desta feita, Deus não apareceu para gravar na pedra os seus mandamentos. As leis dos homens são as leis dos homens. As leis que escolhemos para a democracia. Ademais, é preciso modular as coisas. Você quer escrever um texto dizendo, enfim, que a democracia não é uma boa, que bom mesmo é ter um regime militar, com o Supremo fechado, sem Congresso? Tá bom, escreva lá seu artigo, babaca. Outra coisa é ir para a rua, é tomar o espaço público, é fazer ameaças, é se organizar em bando, é se organizar em quadrilha, é organizar um esquema financeiro para patrocinar esse tipo de coisa. Sob o pretexto de que o outro lado também faz isso. Eu não estou vendo o outro lado fazer isso. Onde está o outro lado fazendo isso? E se amanhã aparecer grupo de esquerda com esta pregação, que seja submetido também à investigação. Mas existe? Eu estou muito tranquilo a respeito disso, porque em 2013, reitero, eu pedi investigação para a turma que ia para o quebra-quebra. E alguns que hoje promovem atos antidemocráticos também pediram investigação. Agora eles querem promover atos antidemocráticos, mas não querem ser investigados. Não existe, olha aqui. Ah, então não existe o outro lado da democracia? Existe, a tirania. Aí as democracias têm de saber até onde elas devem tolerar a defesa da tirania. Você quer defender a tirania aí no seu cafofo, como quem exerce alguma forma de amor solitário, no bolor moral da sua irrelevância? Faça-o. Ir para a rua, ameaçar as pessoas, ameaçar o Supremo, ameaçar o Congresso, se organizar para fazer marcha, aí não pode. Isso não tem nada a ver com liberdade de expressão. Não existe na expressão do ministro Edson Fachin, diga-se de passagem, e olhe que eu e o Fachin nem somos da mesma enfermaria, não existe direito no abuso de direito. Até porque nenhum direito é absoluto mesmo. Houvesse algum direito absoluto, não seria direito, seria Deus. Então tudo pode em nome da liberdade de expressão? Não. Não, claro que não. Em nome da liberdade de expressão, você vai à rua pedir o extermínio de judeus? O extermínio de negros? O extermínio de homossexuais? O extermínio dos míopes? O extermínio dos bonitos? Que é nessa hipótese em que eu me encaixo? Correria um risco terrível? Em nome da liberdade de expressão, você vai fazer isso?
Que liberdade de expressão é essa? É a liberdade de expressão que você quer para, se chegar ao poder, por fim a liberdade de expressão. Isso é uma coisa antiquíssima na história da política. Né? Aliás, momento cultural, Fábio Cuba. Tá aqui, ó. Momento cultural. Fascismo em alerta, Madeleine Albright, que foi secretária de Estado do primeiro governo Clinton, né? Ela que nasceu na República Tcheca, originalmente, de uma família judia, fugiram do nazismo, voltaram, depois tiveram de fugir do stalinismo, do comunismo. Insuspeita de ser uma esquerdista, ela trata aqui na página 233, né? Com a devida vênia, há uma diferença entre este comentarista e alguns que andam por aí. Mas eu não sou o único que faz isso, tá? Há outros que fazem também. Poucos, mas há. Eu leio. Eu estudo. Eu não fico aqui fazendo caras e bocas e exercitando ódios. Né? Leio e peço que as pessoas leiam e digam onde as coisas estão escritas. Para que as pessoas procurem também, para que elas se formem. Isto aqui é um programa de rádio, mas também é um trabalho de formação. Ela fala sobre o surgimento do fascismo, desse fascismo moderno. Atenção, fascismo no sentido do comportamento fascistoide. Para não ver aquela conversa, não tem fascismo, porque o fascismo é um modelo econômico que existiu no século XX. Eu sei, todo mundo sabe, essa crítica é velha. Essa crítica tem pelo menos 20 anos. Primeiro que existem os movimentos neofascistas, e existe o comportamento fascistoide, e é disso que ela está falando. Há dois tipos de fascistas. Os que dão ordens. Eu vou lendo aqui e vocês vão pensando aí se vocês se lembram de alguma coisa. Foi escrito pela Madeleine Albright. No ano passado. Ano retrasado, 2018. Há dois tipos de fascistas. Os que dão ordens e os que obedecem a elas. Uma base popular confere ao fascismo o ritmo necessário para marchar, o fôlego para gritar e a força para ameaçar. Mas isso é só sua manifestação mais física. Para transformar medos e esperanças de gente comum em tirania, é preciso dinheiro. Follow the money! É por isso que tem tanta gente assustada. Você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Cheio de vagabundo mendigando dinheiro agora do governo Bolsonaro. Para transformar medos e esperanças de gente comum em tirania, é preciso dinheiro e também ambição e ideias deturpadas. Essa é a combinação mortal. Sem apoio milionário, provavelmente nunca teríamos ouvido falar de um cabo Mussolini ou do cabo Hitler. E sem sua compulsão para dominar a todo custo, nenhum dos dois teria causado o mal que causou. A maior parte dos movimentos políticos de importância significativa é populista em algum grau, mas isso não os torna fascistas, nem mesmo intolerantes. Se procuram limitar a imigração ou expandi-la, criticar ou defender o Islã, promover a paz ou causar agitação, chamando por guerra, todos são democráticos, preste atenção nisso, desde que suas metas sejam perseguidas por meios democráticos. O que torna o movimento fascista não é a ideologia, mas a disposição de fazer tudo o que for necessário, inclusive lançar mão da força e atropelar os direitos dos outros para obter a vitória e a obediência às ordens. Vale a pena lembrar também que o fascismo raramente, presta atenção nisso aqui, raramente faz uma entrada triunfal. No geral,
começa com uma personagem de aparência menor. Mussolini em um porão lotado, Hitler em uma esquina, que só toma as rédeas à medida que acontecimentos dramáticos se desdobram. A história avança quando se apresenta a oportunidade para agir e os fascistas estão preparados para atacar por conta própria. É nesse momento que as pequenas agressões, se não forem contestadas, tornam-se maiores, o questionável torna-se aceitável e as vozes contrárias são silenciadas. Então, atenção, as pequenas agressões têm sim de ser contidas, porque as pequenas agressões são o passo para a agressão seguinte. Ah, só jogou rojão no STF. Não contém o rojão no STF e a próxima coisa será algo além de rojão. Porque não importa, neste caso, a agressão física. O que importa é a agressão simbólica a um poder da República. Antes ainda, ela fala do Viktor Orbán, que é o primeiro-ministro da Hungria. Presta atenção aqui. Porque uma das coisas do fascistoide é pegar problemas irrelevantes. Primeiro é ignorar os problemas reais e graves do país. E, em vez disso, pega problemas irrelevantes e transforma o problema irrelevante numa grande questão nacional. Na Hungria, a crise dos refugiados deu ao primeiro-ministro Orbán, Viktor Orbán, mais uma suposta ameaça existencial contra a qual conclamar seu povo. Em vez de trabalhar de forma construtiva com organizações regionais e globais no intuito de estabilizar o fluxo migratório e atender às necessidades humanitárias, Orbán escolheu fomentar a paranoia. Ignorando o fato de que há relativamente poucos imigrantes pedindo para entrar na Hungria, aliás, a Hungria é um dos países que menos houve demanda de imigração, o primeiro-ministro declarou, aspas, essas multidões que chegam de outras civilizações põem em risco nosso modo de vida, nossa cultura, nossos costumes, nossas tradições. Todo vagabundo fascista adora falar em tradição. Adora falar em conservadorismo. Né? Nossas tradições cristãs, claro, os bons cristãos, ou amam o próximo como a si mesmo, sem dúvida nenhuma. Disse ainda que os imigrantes trariam a criminalidade e o terrorismo, a desordem generalizada, tumultos e quadrilhas que caçarão nossas esposas e filhas. Presta atenção aqui. Orbán mal dá atenção ao terrível desastre humanitário do Oriente Médio que impulsionou o êxodo ou a via crucis de centenas de milhares de pessoas muito jovens e muito velhas, cujas vidas estão em perigo sem ter culpa alguma disso. Prefere chamar a crise de manobra pré-planejada e orquestrada da União Europeia. Aqui no Brasil é tudo trama do comunismo e da China. Para, aspas, transportar estrangeiros para cá e estabelecê-los entre nós com a maior rapidez possível, com a meta de remodelar, aspas, a paisagem religiosa e cultural da Europa e recriar suas fundações étnicas. A estratégia de Orbán tem de atribuir a responsabilidade por essa trama imaginária a George Soros. Lá e aqui, né? No fim de 2017, o governo enviou, olha aqui, um questionário a todas as casas perguntando se apoiavam o plano Soros de forçar a Hungria a aceitar imigrantes, pagar seguro social a eles e garantir-lhes penas brandas por quaisquer crimes que venham a cometer. O uso da técnica de consultar a população transforma o que seria normalmente considerado uma ferramenta da democracia, o plebiscito, numa forma de espalhar e corroborar uma inverdade. Ao formular perguntas com base em uma mentira
instala-se no centro do debate nacional. Como outras táticas vis, o uso indevido de plebiscito foi aperfeiçoado pelo Terceiro Reich, que deles lançava mão para recobrir com uma leve camada de legalidade o regime de Hitler. E aí ela lembra uma frase do Goebbels, o ministro da propaganda do Hitler, aspas, não há forma mais efetiva de persuasão, dizia Goebbels, do que quando você não está ciente de estar sendo persuadido. O mal do nosso tempo está devidamente diagnosticado. Aí essa gente vem e diz assim, eu sou uma das vozes da sociedade. Não, você não é uma das vozes da sociedade, você é uma das vozes que quer calar a democracia, que quer acabar com a democracia. Você quer mudar a regra do jogo. Você não pode ter o direito de falar. Como? Não pode ter o direito de falar. Em público. Ocupar o espaço público. Você não é outro lado de nada. Existe um petista que quer debater com um bolsonarista e os dois aceitam a democracia? Vamos fazer debate. Um dos dois lados diz que a democracia não serve? Não há debate possível. Não há debate possível. Um dos dois lados é financiado com dinheiro público? Não há debate possível. Não é assim que a música toca. Não é assim que a democracia se constrói. Aqui, Madeleine Albright, ou alguém vai chamar Madeleine Albright de comunista. E não é só ela. Há outras obras. O Povo contra a Democracia, do Achaman, que estou recomendando aqui. Como as democracias morrem, do Levitsky, que estou recomendando aqui. Porque essa é a tática dessa gente. É usar a democracia para fraudar a democracia. Usam da licença democrática para pôr fim à própria. Se um dia chegam ao poder. Não é liberdade de expressão. Não é liberdade de expressão. Você está querendo destruir um sistema de garantia de direitos. E isso tem de ser coibido. E aí fica a gritaria. Ai, meu Deus, estão me reprimindo. Sim, a democracia está reprimindo um fascista. Parabéns para ela. É o que ela tem de fazer mesmo. Assim como eu pedi que a democracia reprimisse aqueles vagabundos que iam botar fogo nas coisas em 2013. Eu tenho um único critério para essas coisas. Não tenho dois. Não depende do lado do balcão que eu estou. O que eu vejo aí é muito canalha que criticava aquela violência em 2013 e que agora promove a violência. Aí sim. Isso é canalha. E não tem por que falar. Quer escrever o seu textinho defendendo o fascismo? Vai lá, colega. Agora, convocar forças para ir às ruas, não. Né? E, a propósito, tem um grupo aí que fez um manifesto, né? Eles se dizem da imprensa independente. Bom, nem são imprensa, porque imprensa não tem partido. Nem são independentes, porque vivem de grana de governo. Muitos. Em nome da democracia, tão pouco, porque não sabem que é democracia. Tanto não sabem que eles pediram uma coisa absolutamente exótica para Jair Bolsonaro. Um decreto. Um decreto que tem um conteúdo estranho, Bob Furuia. Conta pro tio, o que é? Reinaldo, é o seguinte... Jornalistas e blogueiros bolsonaristas divulgaram um manifesto pedindo ao presidente que baixe um decreto autorizando agentes públicos
principalmente policiais federais, a descumprir as medidas determinadas pelo Supremo no inquérito das fake news. Algumas pessoas que assinaram esse manifesto são justamente investigadas no caso. Pelo menos 24 nomes assinaram esse documento, que eles chamaram de Manifesto da Imprensa Independente em Favor da Democracia. No texto, os blogueiros afirmam que o inquérito 4781 é a peça mais macabra e totalitária já produzida na história do Poder Judiciário Nacional. Além de falar em enterrar as investigações, os bolsonaristas pedem que os responsáveis por ela sejam exemplarmente punidos. Isto é ignorar a democracia de um tal jeito. Você imagina você pedir que um presidente baixe um decreto eximindo o funcionário público de seguir ordens judiciais. Em primeiro lugar, a ignorância é soberba. O que é um decreto? Um decreto é um ato privativo do presidente da República que só pode, Fábio Cuba, Bob Furuia, Sim. regulamentar alguma coisa que esteja já garantida no espírito da lei. Um presidente não pode, por decreto, criar uma lei nova. O decreto regulamenta uma lei. E quem vota a lei é o legislativo. Por isso mesmo, por coerência, o legislativo pode derrubar um decreto presidencial. Justamente porque o decreto está regulamentando uma lei que ele, legislativo, fez. Então, em primeiro lugar, o decreto poderia ser derrubado. 2. O decreto não duraria 5 minutos, que seria declarado inconstitucional. Porque vê lá se um poder, o executivo, vai dizer ao funcionário público que ele não pode cumprir uma determinação de um outro poder. E no caso da justiça. É de uma estupidez tão supina, tão absurda. E aí, esses bacanas se querem imprensa, e só se chama imprensa porque eles odeiam a imprensa, porque eles não são imprensa. Independente de quem? Estão vivendo de anúncio de empresa privada? E democrática. Tão democrática, que eles querem que o executivo, por decreto, anule inclusive a Constituição. Essa é a noção que eles têm de democracia. Agora, quer saber de uma coisa? Eu sinto um certo cheiro de que o Bolsonaro também está com o saco cheio de vocês. Vocês criaram tanto problema. A estupidez é de tal sorte. Vocês, não que ele ajude muito, né? Não ajuda, mas vocês ajudaram a empurrar o presidente para a beira do abismo. E agora ele tem que se haver com as cobras que ele criou, né? Até porque é uma gente que a hora que perder essa mamata, não vai ter mais onde mamar o leite da pata. Tá? Queridos, Fascismo em Alerta, Madeleine Albright, leio, mais uma referência para pensar esses tempos.